Pessoal, bom dia. Pessoal, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês para falar um pouco de neurodivergências. Eu vim falar como mãe, né? Sendo uma mãe agora, uma novidade para mim, né? Já vai fazer quase 2 anos que os meus sobrinhos estão comigo, e a novidade que trouxe eles até mim, né, que foi as neurodivergências que ambos têm. Os meus 2 sobrinhos, um de 6 anos, que vai fazer logo 7, e o outro de 3 aninhos. Eu quero relatar um fato que ocorreu comigo, né, porque muitas das vezes as pessoas não querem tratar assim, o problema e ficam passando de um lado para o outro. Eu quero falar sobre escola, acolhimento da família, porque quando a mãe recebe um diagnóstico de autismo ou até do TDAH, que o luto, né, que a mãe vive, e sobretudo assim a sobrecarga que vem junto com isso, que é muito grande, assim, ó. Eu quero relatar um fato que aconteceu. Há 20 dias atrás, eu fui chamada na escola. Isso acontece praticamente diariamente. É muito raro a semana que eu não sou chamada na escola, o dia que não sou chamada lá, para poder relatar, eles relatarem como que está acontecendo com o meu sobrinho, que no caso é filho, né? Porque eu que cuido dele. O que houve? Ele tem TDAH diagnosticado e faz tratamento. Ele faz tratamento com risperidona e com Ritalina. E o que acontece? Ele, mesmo fazendo esse tratamento, ele não desligou, né? Então não deu muito certo, não tá dando. Então, como ele tá em observação, o médico tá trocando os remédios para ir observando, ainda tá em observação. O que acontece? Outro dia eu fui buscar ele na escola, a coordenadora estava no portão me esperando. Ela, mãe, vem, eu preciso falar com você. Aí entrei na sala dela, sentei e conversei. Aí ela, ai mãe, a professora quer relatar para você um fato que aconteceu e tal. Aí elas me relataram o fato que aconteceu, porque ele, como ela disse, né, ele já rodou a sala toda e tudo tira atenção, que é o protocolo com criança que tem TDAH, você tem que tirar ele de perto da porta, colocar ele para outro lugar, sentar em outro lugar, e existe um protocolo lá que eles seguem com as crianças que têm TDAH. No caso do meu sobrinho, ele é demais, assim, ele quer conversar o tempo todo, a professora está dando aula, ele quer falar junto com a professora, ele quer atenção, ele faz muita arte mesmo. E aí, o que aconteceu? Ele foi para a escola, fez uma arte lá, você acha que não tem necessidade? Não, eu vou contar o que foi, porque não foi tão grave assim, mas foi grave, não foi tão, mas foi grave. Das coisas que ele já fez, não foi tão grave. Eles estavam na aula de artes, pintando. A professora terminou a aula de arte, pegou o pincel e deu na mão dele e falou, Brian, vai até o lavatório, lava o pincel e volta. Chegando no lavatório lá, o que ele fez? Molhou o pincel na água suja ali de tinta, passou a tinta na mão e saiu pintando os pilares da escola. Ele saiu pintando os pilares da escola. Essa foi a proeza dele dessa semana. E aí a professora falou, olha, foi demais o que ele fez e tal, e a gente precisa tomar uma providência, porque ele tá fazendo muita arte, ele tá me dando muito trabalho, não tô sabendo, a gente tá tendo muito problema e todos os combinados com ele não funcionam. Não funciona mesmo, gente, não funciona, porque a cabecinha dele não funciona. Ele é muito inteligente para algumas coisas, outras coisas passa batido. Você pode sentar e explicar para ele aqui que ele vai virar as costas e ele vai fazer de novo. Você vai virar as costas e ele vai fazer de novo. Essa questão de sair pintando, desenhando as paredes, a gente já tinha acontecido aqui na minha casa. A gente já tinha divertido ele, deixado ele de castigo, porém ele repetiu aqui em casa e na escola.
E até ali na hora ali a professora falou, você vai ser pintor, brincou, né, com ele. O que chamou a minha atenção não foi o que a professora relatou, o fato que aconteceu. Foi que a coordenadora falou assim, talvez você... Porque a próxima consulta dele é em dezembro, vai demorar um pouco. Eu falei assim, olha, eu vou ter que esperar até dezembro, ele vai estar tomando esse remedinho. Eu tô dando de vez em quando, não dou todos os dias, porque fez mal pro estômago dele, o Ritalina. Ele toma o Ritalina e dá enjoo. Então, o dia que eu vejo que ele tá muito atacado, eu dou. Mas agora parece que ele tá acentuando, sabe? Ele tá ficando melhor com o Ritalina. Mas mesmo assim, ele queixa de enjoo. Mas mesmo assim eu dou. E não faz efeito nenhum, gente. É a mesma coisa dele tomar água, viu? Tanto Risperidona, Ritalina, é a mesma coisa do Breve beber água. Aí a gente relatou esse fato. Aí a coordenadora falou: talvez você vai ter que passar com ele num particular, tal. Só Deus sabe como que eu vou pagar esse particular, porque os remédios são comprados. Quem tem filhos aí com neuropatia sabe que são comprados, neurodivergências, né, aliás. Que os remédios são comprados, é um outro que a gente consegue na rede pública, mas é comprado o remédio. E não só isso, né? Os gastos, as coisas que a gente tem no dia a dia com as crianças. Então eu falei assim, eu não vou levar ele no particular, porque agora nesse momento eu não tenho condições de levar. Ele vai esperar porque ele pode esperar, ele tem capacidade de esperar. E então não vou levar ele no particular. Aí a professora, a coordenadora me disse o seguinte: amanhã, quando você vir para a escola, Brian, você vai comer maracujá com açúcar, a semente, a polpa do maracujá com açúcar. A tia vai fazer para você mousse de maracujá, bolo de maracujá, e ela vai fazer tudo de maracujá para você vir calminho para a escola. Eu respirei fundo, dei um sorriso, levantei e saí. Chegou em casa, olha, eu chorei tanto, porque eu trabalho com crianças com neurodivergências desde 2022. Eu nunca tinha convivido com uma criança. Eu tenho os cursos, eu fiz vários cursos, vários. Eu tenho vários cursos, eu tenho formação de cuidadora em saúde na área de neurodivergências. Eu tenho experiência de trabalhar com isso. Só que eu nunca tinha convivido dentro da minha casa. O fardo tem sido muito grande, não tô aqui para desabafar, falar do meu fardo. Mas o que mais me doeu foi a questão do maracujá. Se maracujá resolvesse a neurodivergência, o país estava maravilhoso. As famílias, as mães não estavam vivendo um luto tão grande como a gente está vivendo. Porque só quem convive com uma criança com neurodivergência sabe o quanto que é complicado. Você não pode sair para trabalhar porque a gente dentro de casa tenta contornar, porém a gente não tem toda essa paciência. Eu acredito que tanto a saúde, a rede pública, seja o que for, deveria olhar mais para as famílias, deveria acolher, a escola principalmente deveria acolher a família. O suco de maracujá, a polpa de maracujá não resolve neurodivergência. E essa palavra me doeu. E me dói, está me corroendo por dentro. Porque os dias são difíceis, você não sabe se hoje vai ser um dia bacana, legal, se vai ser um dia complicado, se vai ser um dia angustiado, angustioso. É muito complicado, gente. E aí vem a coordenadora e me fala para dar suquinho de maracujá, mousse de maracujá, polpinha de maracujá para ele ir para a escola calminho. Dona coordenadora, o suco de maracujá não resolve isso. É muito mais além do suco de maracujá. E a neurodivergência, principalmente o TDAH, que muitos médicos estão falando aí que TDAH não existe. Eu tenho estudado sobre isso, embora eu tenha formação, mas você conviver na sua vida real é totalmente diferente de formação. Porque na prática, você vai lá, você cuida, dá os cuidados na escola, os cuidados com a criança, mas em casa é diferente. Porque aqui é onde que a criança ela tem todos os picos de nervosismo, as mentiras, tudo, porque o TDAH,
a criança é mentirosa, não é tudo que você tem que acreditar que a criança, ela fantasia as histórias na cabeça. Gente, é tão grave o TDAH que você não tem noção. Porque eles fantasiam a história na cabeça e eles acreditam que é verdade. Até aqui em casa, gente, eu fico muito policiana, porque eu não dou celular pra ele, não. A minha outra filha tem celular, ela fica com o celular, mas ele não. Porque tudo que ele vê ali, ele leva pra vida. Aí ele toma aquilo ali como a vida, tipo um desenho que tem magia, não sei o que, então ele quer levar aquele desenho pra vida, ele acha que ele faz magia, tudo isso, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que ele tá vendo. Tudo. É muito complicado. A forma deles... você vai dar... Tipo, tomar... chamar a atenção dele, ele quer se justificar e ele quer estar certo. Nunca que ele está errado, então ele vai debater com você. Ele vai te enfrentar, o enfrentamento. E quem passa por isso, quem passa por essa situação, é muito complicado, porque muitas das vezes a gente não tem paciência. E a gente tem que buscar paciência, porque as coisas que eles fazem, o TDAH... é muito grave, é muito grave. A cabecinha deles não funciona igual a nossa. Tipo assim, eu, depois de adulta, eu fui diagnosticada como TDAH. Hoje, muita coisa que acontece, que eu vejo na vida dele, assim, ó, eu sofri lá na minha infância e carrego esse sofrimento para a vida, porque eu não fui diagnosticada, porque na minha época também não tinha isso, não se falava sobre isso, né? Tinha os retardamentos mental, as outras coisas, aqueles tios nossos que eram loucos. E hoje eu vejo que aquele tio meu que era louco lá, que vivia lá no Allan Kardec, no hospício, era um autista. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo muita coisa. E assim, ó, e como lidar com isso? Como lidar? Eu acredito assim, ó, hoje eu tô fazendo um desabafo aqui. De dor na alma, de mãe que tá com dor na alma, porque quem deveria acolher, quem deveria cuidar e zelar pelo bem da criança, tá mandando dar suco de maracujá, que acha que vai resolver, da polpa de maracujá, da mousse de maracujá, e não é assim. Se a polpa de maracujá resolvesse uma neurodivergência, o mundo, o país, as mães não estariam esgotadas da forma que estão. Eu talvez não estaria tão esgotada da forma que estou. Embora eu ainda tenha muita fé em Deus e acredito que a gente vai conseguir chegar num diagnóstico legal, vai conseguir uma medicação legal que vai melhorar para ele e pra gente. Porque não é só ele que sofre, a família sofre. Porque na cabecinha dele tá tudo certo. Tá tudo certo. Se ele fizer uma arte, ele vai fazer a arte de novo. Você vai chamar atenção, vai deixar de caixa que ele vai fazer a arte de novo. E a cabecinha deles não é igual a nossa. Não funciona assim. Não tem aquele start de eu tô fazendo errado. Não, eles pensam e já faz. Ou nem pensa às vezes. A coisa passa pela cabeça e que nem ele fala pra mim assim: tia, meu cérebro tá falando comigo. As coisas às vezes ficam repetindo na cabeça dele, ele fica falando a mesma coisa, ele faz as artes, às vezes essa vozinha que ele fala com ele, que é o cérebro dele que fala com ele faz arte, assim, sem pensar. Se ele pensar na cabeça assim, ó, eu vou subir aqui, eu vou escalar a porta, ele escala a porta. Aí você chama a atenção, o que você tá fazendo? Ele, não queria fazer isso, foi sem querer. É tudo assim, gente, é assim. A neurodivergência do TDAH, embora muitos falam que não existe, os médicos estão falando aí que não existe, que é coisa que a medicina colocou, as farmácias colocou para poder vender remédio. Não é, gente, é grave e é complicado. Só quem tem alguém na família, uma criança que sabe falar. Mas hoje aqui o meu desabafo é para falar com dor na alma, com essa coordenadora que não sabe o que está falando. E eu acredito que eles deveriam estudar mais para poder saber lidar com essa situação e acolher mais as famílias. Hoje eu venho aqui para falar sobre o TDAH, falar o quanto é dolorido esse luto da família, não só com o TDAH, mas com o autismo também, porque não é fácil. As mães que têm os filhinhos autistas são especiais, são
escolhidas por Deus a dedo, porque ser mãe de um autista é todos os dias descobrir algo novo. Todos os dias é um passo a mais. Todos os dias a gente tem que escolher se a gente entristece, senta e entristece, ou se a gente luta pela causa dos nossos filhos. Porque o mundo não está preparado, as escolas não estão preparadas para receber eles assim. E com o coração partido, eu venho aqui falar mais uma vez para a coordenadora: polpa de maracujá não resolve neurodivergência, tá? E vai muito mais, vai além. E a diferença que é entre você ser uma cuidadora em saúde, ter formação, e você ser a mãe da criança que precisa dos cuidados, é totalmente diferente. A dor é maior, o luto é maior. Quem sabe, me conhece, me viu ali trabalhando na escola, sabe que os meus aluninhos ali, que eu lutei por eles, que eu fui até onde deu, porque eu sendo mãe, carregando comigo o fardo de outras crianças, eu tinha eles como os meus filhos. Sabe que eu não continuei caminhando porque eu não dei conta. Meu psicológico não deu conta de esquecer o problema lá, eu carreguei comigo. Muitas das vezes eu queria brigar pela causa do autista, eu queria gritar para o mundo ouvir sobre o sofrimento, sendo que daquela criança que estava passando por ali, as necessidades dele, eu fui calada. Eu tive que me calar. Como a diretora da DE falou para mim: talvez você vá precisar de outra profissão, porque essa daqui não é para você. Você vai ter que sair daqui e esquecer tudo que você viu e ouviu aqui dentro da escola. Eu não consegui. Eu tive que realmente mudar de profissão, porque eu queria lutar, eu queria gritar pelas causas. Tanto é que eu lutei e eu briguei ali e não fui ouvida. Não fui ouvida. Mas tá tudo bem. Eu acredito que as coisas vão mudar. Eu tenho fé em Deus que vai mudar, que as crianças vão ser ouvidas, que as escolas, os professores vão ter formação, e que o que eu ouvi lá, as formas de preconceito que eu ouvi lá, eu não vou ouvir mais. Eu acredito. Eu acredito que as mudanças vão acontecer. E mais uma vez, não é a polpa de maracujá que vai curar uma neurodivergência. Eu deixo aí o meu abraço a todas as mães que são mães de crianças atípicas, e precisar de alguém que luta pela causa de vocês, eu tô aqui. Sendo mãe, sendo cuidadora em saúde, vendo como que as coisas não funcionam. Não funcionam. E o meu luto hoje não é pela minha criança que ouviu o preconceito do suco de maracujá. O meu luto hoje é pelo professor e coordenador, que sabe que não é fácil, que deve procurar mais ajuda e mais formação, porque a polpa de maracujá não resolve neurodivergência.